Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo de A Sentinela, estudo 15, com o tema O que aprendemos com os milagres de Jesus? Então, vamos preparar juntos o nosso estudo para que assim possamos dar bons comentários. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui. Espero que agora possamos ter um bom estudo da Sentinela apenas com perguntas e respostas. Então lembrando a todos mais uma vez, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino, faça o seu comentário. Não esqueça no final do vídeo deixar o seu like. E também se você quiser ajudar o canal de alguma forma, se inscreva no Seja Membro, ok? Então, o tema do nosso estudo, estudo 15, o que aprendemos com os milagres de Jesus. Texto temático, livro de Atos, capítulo 10, o versículo 38. Ele andou por toda a região, fazendo o bem e curando. O que nós veremos nesse estudo? Ele acalmou uma forte tempestade, curou doentes e ressuscitou mortos. É realmente emocionante ler sobre os milagres de Jesus. Esses relatos estão na Bíblia não simplesmente porque são interessantes, mas para nos ensinar importantes lições. Vamos rever alguns desses milagres e aprender lições sobre Jeová e Jesus que fortalecem nossa fé e nos ajudam a identificar algumas qualidades que precisamos desenvolver. Então vamos iniciar fazendo a pergunta do 1. Descreva a situação que levou Jesus a realizar seu primeiro milagre. Então a resposta: Jesus e sua mãe e alguns discípulos dele foram convidados para uma festa de casamento. Maria, mãe de Jesus e amiga da família dos noivos, pelo visto, está ajudando a cuidar dos convidados. Mas em dado momento, o vinho acaba. Então Maria vai até Jesus e fala: eles não têm vinho. Então Jesus faz algo extraordinário. Ele transforma água em vinho de excelente qualidade. Pergunta do 2 e do 3, parte A. Como Jesus usou o poder que tinha? Resposta: ele usou seu poder para ajudar milhares de pessoas. Em certa ocasião, Jesus alimentou de forma milagrosa 5.000 homens e, depois, em outra ocasião, 4.000. Pergunta parte B. O que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver algumas lições que podemos fortalecer nossa fé. Depois vamos ver como podemos imitar a humildade e a compaixão que Jesus mostrou quando fez esses milagres. Pergunta do 4. Ao estudarmos os milagres de Jesus, aprendemos lições sobre quem? Resposta: os milagres de Jesus nos ensinam lições não só sobre ele, mas também sobre Jeová. Foi Jeová que deu o poder para Jesus fazer milagres. Pergunta do 5. O que motivou Jesus a fazer milagres? Resposta: Jeová e Jesus nos amam. Então, quando Jesus esteve na terra, ele mostrou o quanto amava as pessoas ao fazer milagres para aliviar o sofrimento delas. Tanto que, em certa ocasião, 2 homens cegos imploraram a Jesus que os ajudasse. Então, Jesus teve pena desses homens e os curou. Pergunta do 6. Jeová deu poder a Jesus para fazer o quê? Resposta: para acabar com todos os problemas da humanidade. Jesus, ele tem o poder para resolver coisas que nós nunca iríamos conseguir resolver sozinhos. Então podemos ter certeza que Jesus, ele vai acabar com todo o nosso sofrimento. Pergunta do 7 e 8, parte A.
Os milagres de Jesus nos dão total confiança de quê? Resposta: de que o reino de Deus vai trazer muitas bênçãos para a terra. Os milagres que Jesus realizou quando esteve aqui na terra mostram o que ele vai fazer numa escala ainda maior. Pergunta parte B: que milagre você mais quer ver no novo mundo? Resposta: teremos oportunidade de ver as pessoas serem ressuscitadas, saindo dos seus túmulos memoriais. Então, na verdade, é essa ressurreição que eu gostaria de ver. Pergunta do 9. O que Jesus fez numa festa de casamento? Então, a resposta: ele transformou água em vinho, pois ele teve compaixão pelos convidados e não queria que eles passassem vergonha. Pergunta do 10. Que detalhes importantes lemos no relato de João capítulo 2? Resposta: Jesus não encheu os jarros de água para não chamar atenção. Então ele pediu que seus servos fizessem isso. E depois de transformar a água em vinho, ele não levou a taça até o diretor, mas ele pediu que os seus servos fizessem isso. Pergunta do 11. O que podemos aprender do milagre de Jesus? Resposta: Jesus ele não se gabou do milagre que fez. Pelo contrário, Jesus era humilde e sempre dava glória ao seu Pai. Então, se imitarmos o exemplo de Jesus e tivermos uma opinião humilde sobre nós mesmos, nós vamos ficar nos exibindo pelo que conseguimos fazer. Antes, vamos ser humildes e evitar de chamar atenção. Pergunta do 12. De que outra maneira podemos imitar a humildade de Jesus? Dê um exemplo. Resposta: aqui mostra um ancião que ajuda um jovem a preparar um discurso. Então, após o discurso do jovem, muitas pessoas o elogiam. Então, não seria sensato o ancião que ajudou o jovem a preparar o seu discurso, talvez falar assim: mas eu o ajudei muito. Então, antes seria melhor ele falar: fiquei orgulhoso dele. Então, essa atitude do ancião fez com que ele chamasse atenção para si mesmo e não pela qualidade e a boa preparação do jovem. Então, são coisas que devemos fazer para que mostremos a humildade que temos e tiramos de lado a arrogância. Pergunta do 13. O que Jesus viu ao chegar na cidade de Naim e o que ele fez? Resposta: Jesus ele vê muitas pessoas acompanhando um funeral. A cena é de cortar o coração, porque uma viúva tinha acabado de perder seu único filho. Então, ele vai até essa mãe, ressuscita o seu filho e entrega para ela. Pergunta do 14. Que detalhes interessantes encontramos no relato de Lucas capítulo 7? Resposta: primeiro ele vê e depois ele sente pena. Mas Jesus ele não só sentiu pena da mulher, mas ele mostrou compaixão por ela. Então ele tomou a iniciativa e fez algo para ajudá-la, ressuscitando o seu filho e entregando para sua mãe. Pergunta do 15. O que aprendemos com o milagre de Jesus? Resposta: aprendemos que precisamos mostrar compaixão com aqueles que perderam alguém na morte. Podemos tomar iniciativa dizendo ou fazendo algo que ajude e console essas pessoas. Pergunta do 16. O que você aprendeu com a experiência do parágrafo, conforme representada na imagem? Resposta: aprendemos que devemos mostrar compaixão por quem perdeu alguém e está com o espírito esmagado. No salão do reino, uma irmã vê uma outra irmã chorando durante um cântico. Então ela chega ao seu lado,
coloca a mão no seu ombro e a conforta. Então, são coisas que talvez podemos fazer também quando algo acontecer em nossa congregação. Pergunta do 17. O que aprendemos neste estudo? Resposta: aprendemos o quanto Jeová e Jesus nos amam. Os milagres mostram o poder que Jesus tem para resolver todos os problemas da humanidade e nos dão ainda mais certeza de que todas as promessas de Jeová vão se cumprir em breve. Então podemos meditar em como imitar as qualidades de Jesus. Pergunta do 18. O que vamos ver no próximo estudo? Resposta: vamos ver Jesus ressuscitando um amigo muito querido. E vamos responder 2 perguntas. Que lição podemos aprender desse milagre e como podemos fortalecer a nossa fé na esperança da ressurreição? Pergunta de recapitulação. Que lições aprendemos com os milagres de Jesus? Então aprendemos o quanto Jesus era humilde, aprendemos que Jesus ele tem o poder para acabar com todo o sofrimento da humanidade e ele nunca chamou atenção para si mesmo. Antes ele dava toda a glória e honra para Jeová e sentia pena das pessoas, tanto que, além dos milagres de alimentar, ele também ressuscitou. A segunda pergunta: o que o relato de João 2, do 6 ao 10, nos ensina sobre a humildade? Bem, aprendemos que Jesus ele fez um milagre, mas ele não chamou atenção para si mesmo. Primeiro, porque ele não encheu os jarros, ele pediu para os seus servos fazer isso. E depois que ele fez o milagre, ele não levou o vinho até os noivos, mas ele pediu para os seus servos fazerem isso. Então, ele ficou em segundo plano e deixou em evidência, não ele, mas o que havia acontecido, que era simplesmente o milagre da água para o vinho. Ao fazer isso, ele demonstrou para nós a humildade e nós devemos seguir de perto os seus passos. E a última pergunta: o que aprendemos sobre compaixão com o milagre registrado no livro de Lucas, capítulo 7, do 11 ao 15? Percebemos nesse relato que Jesus ele teve pena de uma mãe que havia perdido seu filho e fez com que ela ficasse novamente tranquila, de espírito, por ressuscitar o seu filho. Então ele viu, sentiu pena e fez algo para ajudá-la. Então nós também podemos fazer isso. Na gravura mostrou até mesmo uma irmã consolando outra durante um cântico. Então são situações que nós podemos talvez tomar iniciativa e mostrar compaixão por aqueles que perderam alguém na morte. Então se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça. Tenha certeza que a pessoa que recebeu esse conforto vai se sentir muito bem. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse estudo. Espero que de alguma forma possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.